Olá, preciosa! Tudo bem com você? Nesse vídeo você vai aprender como fazer o seu primeiro jejum. Aqui eu vou te dar o passo a passo, um manual completo para que você comece a praticar o jejum. Eu sempre recebo perguntas como essa lá no meu perfil do Instagram e se você não me segue, aproveita para me seguir agora, @AnaDrummond_, para que você fique por dentro de assuntos como esse e assuntos relacionados à sabedoria feminina, às virtudes e à feminilidade bíblica. Então aqui eu vou te dar todas as ferramentas para te preparar para o seu primeiro jejum, para que você possa se consagrar. Como eu recebo muitas perguntas como essa, eu vou deixar aqui para você o passo a passo de como você pode iniciar um jejum com propósito que vai agradar a Deus, de fato, um jejum espiritual. Caso você já jejue, já pratique, já tenha o hábito de praticar, aqui eu vou te dar também algumas dicas para que você aperfeiçoe esse momento de consagração a Deus. Mas o que significa o jejum num termo natural? Jejum é você se abster de alimento por um período determinado de tempo. O jejum é para mortificar realmente a nossa carne, renunciando à nossa vontade, negando o nosso eu, para nos aproximar de Deus. O jejum espiritual é como uma atitude de rendição a Deus. Se não feito de forma espiritual, não é jejum, é apenas greve de fome, é apenas uma forma, uma prática natural que vai trazer sim benefícios ao seu corpo, mas para que você alcance os benefícios espirituais, você precisa fazê-lo de uma forma espiritual. Então aqui eu vou te dar o passo a passo de como que você pode começar e como que você pode terminar. Mas se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ler aqui agora Joel 2:12. Existem outras passagens que falam de jejum, mas nesse primeiro vídeo nós vamos nos atentar apenas esse versículo. E se você gostar desse conteúdo, quiser mais vídeos sobre jejum, deixe seu comentário aqui abaixo, sugerindo outras opções de vídeos, de temas, de assuntos que você quer aprender e descobrir para poder praticar. Então agora nós vamos ler o que diz em Joel 2:12. Agora, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Se nós percebemos aqui nesse versículo de forma isolada, o jejum tem um sentido espiritual de nos aproximar de Deus numa atitude de rendição, de humilhação e de quebrantamento. O jejum é quando eu realmente nego a mim mesma, nego a minha carne e me humilho diante de Deus. A palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Então esse jejum nos leva realmente a nos humilhar diante de Deus, clamando pela soberania dele, clamando pelo socorro dele, nos achegando numa atitude de humildade, de rendição, para que nós possamos estar alinhadas com a vontade dele. Então o jejum é quando realmente eu nego a mim mesma, buscando de uma forma espiritual discernir a voz de Deus, os propósitos que ele tem para mim, ou por um problema específico que eu estou passando, para arrependimento de pecados. Então o jejum é esse elo que quebra a nossa carne, a nossa conexão com o nosso eu e nos aproxima de uma vida espiritual, nos aproxima de Deus. Então, como nós falamos, o jejum por si só, de forma isolada, se não for espiritual, é apenas você se abster de alimento. Mas de forma espiritual eu preciso consagrar esse jejum a Deus. E o primeiro passo para você iniciar o seu jejum é justamente isso. Eu preciso definir por quanto tempo eu vou ficar sem me alimentar. Depois que eu definir qual período de tempo ali eu vou ficar sem me alimentar, eu preciso apresentar esse jejum a Deus em oração. Se o jejum é espiritual, então eu preciso consagrá-lo a quem é de direito. Então eu preciso definir, primeiramente, o horário que eu vou iniciar, o horário que eu vou terminar, definir qual refeição eu vou tirar, quantas horas eu vou ficar sem me alimentar, e depois o segundo passo é eu consagrar e apresentar esse jejum a Deus em oração. Então, o primeiro passo, definido o horário que você vai jejuar, quanto tempo você vai ficar sem se alimentar, apenas ingerindo água, agora você vai apresentar esse jejum a Deus. Você vai começar esse jejum no horário determinado ali que você programou e apresentar e começar ele com uma oração, apresentando a Deus o seu jejum, explicando a ele como vai funcionar, quanto tempo você vai ficar sem se alimentar e o propósito, a motivação do seu jejum. É para ser mais constante espiritualmente? É para arrependimento de algum pecado? É para buscar alguma resposta, alguma intervenção de Deus? É para ficar mais sensível à voz dele, em busca de dons espirituais? Ou seja,
Qual o propósito do seu jejum? Nós sabemos que, em essência, o jejum é para realmente nos aproximar de Deus, fazendo nós negarmos o nosso eu, para que Ele nos encha da presença dEle, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Então, depois de definir o horário, de apresentar o seu jejum a Deus em oração, é o momento também de você separar um período específico para orar. Se o jejum é esse momento de consagração, eu preciso ter relacionamento com Deus. Porque o jejum é para nos aproximar de Deus e não apenas para ficar sem comer. Então, se eu estou jejuando porque eu quero mais de Deus, eu preciso passar tempo com Ele. Eu não preciso passar o tempo todo que eu estiver em jejum orando, lendo a Bíblia, mas eu preciso reservar um momento para que eu negue a minha carne, para que eu negue o meu eu e para que Ele me encha da presença dEle, me dê sabedoria, me dê discernimento, quebrante realmente o meu coração, a dureza, desfaça de mim os meus desejos carnais, meus desejos pecaminosos, para que eu esteja mais sensível espiritualmente. Se você está gostando até aqui, se você está aprendendo passo a passo de como fazer o seu primeiro jejum a Deus, aproveita para deixar aqui o seu gostei no vídeo para que eu saiba que está edificando a sua vida e traga mais conteúdos como esse. E depois de todas essas etapas, nós entramos na quarta etapa, no nosso último ponto, que é justamente entregar o seu jejum a Deus. Nós começamos com uma oração, não começamos apresentando e consagrando o nosso jejum a Deus? Então agora, depois que terminar o seu jejum, nós precisamos entregar a Deus e agradecê-lo pela força, pelo sustento. Então, como você iniciou com uma oração, agora você vai encerrar e finalizar também com uma oração. Então, no momento em que você começou, aquele momento ali que você definiu, vamos supor, ao meio-dia, você definiu que vai ficar sem se alimentar. Você vai apresentar o seu jejum. Então, ali ao meio-dia, você ora, faz uma oração de apresentação, de consagração a Deus, apresentando a Ele o seu jejum, e vamos supor que você definiu que vai ficar sem se alimentar até meio-dia do outro dia, ou às 18 horas da tarde. Então, quando der ali aquele horário definido, você vai fazer outra oração de agradecimento e de entrega, entregando a Deus o seu jejum. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. E algo que nós precisamos deixar claro aqui. O jejum independe de quantas horas nós vamos passar sem comer. Muitas pessoas acham que para o jejum ser válido, ele precisa ser feito com muitas horas. Mas como você é iniciante, você está começando agora, o seu corpo não está muito bem adaptado em ficar bastante horas sem comer. Então é preciso ir com calma, ter cautela, ter paciência, porque assim como nós falamos, a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Deus não vê como o homem vê, mas Ele vê o nosso coração. Então, por mais que ali no seu primeiro momento, no seu primeiro jejum, você passe poucas horas sem se alimentar, o que vale é a sua entrega. É a sua atitude em querer se aproximar mais de Deus e a sua atitude em querer jejuar, independente de quantas horas você decidiu e escolheu praticar o jejum. E nós sabemos que quanto mais se pratica, mais experiência você adquire. Então realmente comece aos poucos, não tenha pressa, não pense que Deus vai deixar de te abençoar porque você fez poucas horas ali, ou porque Deus vai te abençoar porque você fez um jejum muito prolongado. Como eu disse, você pode começar aos poucos, retirando apenas uma refeição, seja o café da manhã, o almoço ou o jantar. Escolha uma refeição, defina ali quanto tempo vai levar, apresente a Deus em oração e quando terminar, quando for encerrar, você entrega esse jejum a Deus. Alguns avisos que eu preciso te dar aqui para que você faça um bom jejum e cuide também da sua saúde física. Não se esqueça de ingerir bastante água para poder manter o seu corpo hidratado e evitar alguns desconfortos como sonolência, como a preguiça, como a dor de cabeça. Além disso, dias antes de jejuar ou um dia antes, prefira consumir alimentos que não são tão processados, que não são tão salgados, gordurosos, muito doces, para que você não sinta certo desconforto também ali na hora do jejum. Prefira alimentos mais saudáveis, alimentos mais leves, nutritivos, que vão preparar o seu corpo para passar esse período aí sem se alimentar. Lembrando que grávidas e lactantes não é recomendado fazer o jejum. Por isso, você pode optar pelo propósito ao invés do jejum. O jejum, como nós falamos, é você ficar sem se alimentar e o propósito é você retirar algo específico que faz parte da sua alimentação ou do seu dia a dia para consagrar a Deus. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido para você como funciona
o jejum espiritual e como você pode começar. Se você perceber, não existe nenhum mistério, o que vale realmente é a nossa atitude diante de Deus, a nossa disposição. E como eu falei, à medida que você pratica, você vai sentindo ali os benefícios, tanto natural, mas também de forma espiritual. Deus vai aperfeiçoando em você essa prática, vai te deixando alinhada e conectada com Ele. Aos poucos você vai perceber mais intimidade com Ele, mais sensibilidade espiritual. Então não deixe de praticar. Assim como diz Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é o melhor do que o começo. Então pode ser que no início ali você sinta algum desconforto por ser algo novo, por ser algo diferente, mas assim que você entregar, assim que você encerrar o seu jejum, eu tenho certeza que você já vai sentir os benefícios dessa prática. A leveza vai tomar conta do seu espírito, do seu corpo, você vai se sentir mais sensível, conseguir ser mais obediente à palavra de Deus, à voz de Deus, estar mais sensível ao mundo espiritual e mais inclinada para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. E depois eu quero que você compartilhe comigo qual foi a sua experiência fazendo o jejum. Aproveite para deixar também aqui nos comentários, aqui logo abaixo, a sua indicação e sugestão de tema para os próximos vídeos. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!